Completando descida para aproximação final. Um 737 segue para um aeroporto brasileiro às margens do rio Amazonas. Não deveríamos pousar em Belém? Acho que estamos próximos. Mas o voo 254 da Varig nunca chega ao destino. Algo muito errado aqui. Sem luzes visíveis, comandante. 54 pessoas em um avião desapareceram sem deixar rastros. Quando o avião não pousou, foi declarado emergência. Eles pegaram a posição informada da aeronave e ela não estava lá. A caçada desesperada por um avião desaparecido. Essa é a nossa área de busca. Levará a um final surpreendente. É algo que ainda me deixa perplexo. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O Brasil, no final da década de 80, é um país em transição. O maior país sul-americano se prepara para a primeira eleição presidencial em quase 30 anos. Mas hoje, todos os olhos estão voltados para um outro contexto. Milhões de brasileiros loucos por futebol assistem ao jogo do time do coração que pega o arqui-inimigo chileno em uma partida classificatória para a Copa Mundial. Esse jogo era muito importante, porque se o Brasil perdesse, seria eliminado pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo. A partida decisiva no Rio é o assunto do momento. Até mesmo a mais de 1.600 quilômetros de distância, no aeroporto de Marabá, onde a tripulação do voo 254 da Varig se prepara para a decolagem. Verificação externa completa. E então, Nilson, será que o Chile tem chance hoje? Quando se trata de Copa do Mundo, comandante, ninguém tem chance contra o Brasil. O voo 254 da Varig está programado para voar sentido norte da cidade de mineração de Marabá até Belém, próxima à foz do rio Amazonas. A tripulação checa a previsão do tempo e ajusta uma bússola que irá guiá-los até o destino. No 737-200, uma geração mais antiga de aviões, não há modernos computadores de gerenciamento de voo. Eles usam uma tecnologia mais antiga de auxílio de navegação por rádio. Há 48 passageiros a bordo, incluindo Carlos Siqueira. Eu estava saindo de folga. Eu trabalhava para uma mineradora em Marabá. Eu estava saindo de folga. Eu estava voltando para minha cidade, Belém. Vamos lá. O comandante César Garcês é o piloto, enquanto o copiloto Nilson Zilli monitora os instrumentos. V1. Rotação. Às 17h35, o Boeing 737 decola. Era um voo de rotina. O dia estava limpo. Não havia problemas de tempo. Não havia motivos para se preocupar com coisa alguma. Não havia. O voo deveria levar menos de uma hora. Como eu trabalhava em Marabá, eu estava acostumado a cada 20 dias pegar aquele voo. Após 23 minutos, o computador de voo diz ao comandante que eles estão se aproximando de Belém. Esse avião tinha um sistema de gestão de desempenho onde se colocava a distância até o destino e isso ajudaria a melhorar a eficiência de combustível. Parece que estamos quase chegando. Os pilotos tentam contatar os controladores em solo. Torre de Belém, Varig 254. Solicitando o pouso. É estranho, eles não recebem resposta da torre. Torre de Belém, Varig 254. Torre de Belém, está me ouvindo? Deixe-me tentar. Torre de Belém, Varig 254. Acho que os pilotos ficaram surpresos. Primeiro, eles tinham algum problema de comunicação via rádio? Por que não podem falar com controle de tráfego aéreo? Que engraçado. O quê? Também não estamos recebendo o sinal de rádio.
Os aeroportos são equipados com rádios VHF de alcance multidirecional ou rádios VOR. Eles emitem sinais que os aviões seguem até a pista. Eu não tenho nada. O Varig 254 não está recebendo o sinal do aeroporto de Belém. Vou chamar a torre em HF. O comandante troca o rádio para alta frequência e tenta fazer contato novamente. Torre de Belém, Varig 254. Eles não conseguiram alcançar o controle de tráfego aéreo nos rádios de comunicação VHF. Isso acontece de vez em quando e é necessário o uso de um sistema de rádio de alcance muito maior. Torre de Belém, Varig 254. A estratégia funciona. Varig 254, Torre de Belém, prossiga. Ao se aproximar do destino, a navegação via rádio é ajustada ao sinal específico em solo. Belém, estamos nos aproximando, mas não vemos o VOR. O sinal está desligado? Negativo, 254. O problema deve ser do seu lado. Nesse caso, eles não estavam recebendo. Entendido. E eles estavam fazendo o que chamamos de navegação estimada ou navegação por cálculo. O comandante verifica o sistema de gestão de desempenho e calcula quando chegarão ao destino. Belém, estamos a 25 minutos de distância, solicitando descida para a aproximação final. Entendido. Varig 254, liberado para voo nível 200. O controlador libera a tripulação para descer a 20 mil pés. Nível de voo 200, Varig 254. Os controladores de voo em ambiente sem radar separam os aviões por tempo. Então, esses relatórios de posição são muito importantes. E se a estimativa de pouso mudar mais do que 3 minutos, deve-se avisar o controle de tráfego aéreo dessa estimativa revisada. O avião deve chegar ao aeroporto em breve. No momento que o avião começou a descer, para mim parecia um procedimento normal. Quando o avião desce abaixo das nuvens, o comandante procura pelas luzes de Belém. Eles descem abaixo das nuvens na esperança de ver um terreno que seja familiar. Onde estão as luzes? E esperam ver o aeroporto. Onde está o aeroporto? E alinhar visualmente o avião com a pista de pouso, e eles não conseguem ver isso. Em vez disso, só veem escuridão, até onde os olhos alcançam. Foi aí que todo mundo começou a pensar: onde ele vai pousar se não tem pista? Belém não está aí. Não deveríamos pousar em Belém. Aí começou o pânico no avião. As pessoas perguntavam: por que não vai pousar em Belém? O que é que está acontecendo? Espera um pouco. Acho que erramos o aeroporto. A tripulação pode ter descoberto o problema. O sistema de gestão de desempenho mostra que o avião estava a 48 quilômetros do destino. Quer dar um 180? Vira à direita, rumo 090. Virando à direita, rumo 090. A tripulação começou a perceber: ok, fizemos um pequeno erro de navegação. Temos de achar o aeroporto e pousar. O piloto não deu qualquer explicação. Ele simplesmente manobrou e deu a volta. E já era de noite. Belém, estamos bem próximos, solicitando pouso para o voo nível 40. 254, liberado para pouso, voo nível 40. O controlador libera o avião para descer mais a 4 mil pés. O comandante esperava pousar em 5 minutos em Belém. Na partida de futebol, o Brasil assume a liderança. O objetivo de chegar à Copa do Mundo está perto. Mas no ar, Nenhuma luz visível, comandante. os pilotos do Varig 254 não estão mais próximos da pista. Os atos deles indicam uma lenta percepção de que não estão onde acham que estão. Quanto de combustível? A questão que surge é: o que vão fazer a respeito? O controlador no aeroporto de Belém começa a se preocupar. O voo 254 deveria ter pousado há 10 minutos. Nenhuma luz visível, comandante.
Agora eles sabiam que havia um problema sério. Quando o voo não pousou, foi declarado emergência. No voo 254, a situação se torna crítica. Temos de pousar logo, ou ficaremos sem combustível. Acho que estamos perto. Quando ele sobrevoou onde achava ser Belém, ele não achou, e é muito fácil achar Belém. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que não tentamos sintonizar uma estação de rádio local de Belém? O comandante tenta sintonizar um sinal de rádio local, na esperança de que isso ajude a guiá-los de volta à cidade. Os indicadores automáticos de direção, ou ADFs, são capazes de sintonizar estações de rádio AM, estações comerciais de rádio. E isso teria sido crítico porque essa é uma área pouco habitada. Não há muitas pistas visuais geográficas. Você está falando do Amazonas. A partida é transmitida por estações de rádio em todo o país. O Brasil está ganhando de 1-0 com 20 minutos para o final da partida, quando, de repente, surge uma controvérsia em campo. Uma torcedora chamada Rosemary soltou um rojão que caiu bem perto do goleiro chileno. O goleiro chileno fingiu que o tal rojão o atingiu e então ele se cortou com um bisturi do médico. O rosto dele ficou coberto de sangue e o time chileno abandonou o campo. Se o Chile saísse da partida por motivos de segurança, poderia ser declarado vencedor do jogo. A bordo do voo 254, os pilotos conseguiram pegar uma estação local que transmite a partida. Agora podemos seguir o sinal até Belém. Virando à direita, rumo 165. Os passageiros não entendem por que o avião está fazendo outra curva. A gente estava ficando muito preocupado. O avião vai e vem. A gente queria saber o que estava acontecendo. E ninguém dizia nada. As estrelas e a lua, hora de um lado, hora do outro. Tem alguma coisa errada. O que está vendo? O comandante está confiante de que agora está no curso certo. Ele avistou um ponto de referência no radar. Muito bem. Estamos sobrevoando o Amazonas. Belém fica próximo à foz do rio Amazonas. Seguir o rio deve levar os pilotos à cidade. Mas momentos depois, há um problema sério. Temos aviso de combustível. O voo 254 está ficando sem combustível. Os pilotos percebem que não conseguirão chegar em Belém. Quer acionar os flaps caso percamos potência? Quero. Eles terão de fazer um pouso forçado na densa floresta amazônica. Flaps acionados. Temos que fazer uma descida controlada. É melhor preparar os passageiros. Senhoras e senhores, temos uma falha nos instrumentos de navegação e faremos um pouso forçado. Aí o que ele disse pra gente? Ele disse que faria um pouso forçado e que deveríamos ficar em posições de emergência. Abaixar a cabeça e segurar as pernas. E que Deus nos ajude. É, palavras dele. E que Deus nos ajude. O pânico começou a tomar conta da cabine. Algumas pessoas estavam rezando. Outras correram até o bar e beberam tudo. Outras pessoas procuravam o melhor ponto em caso de uma batida. Outro passageiro sentou na última fila, pegou todos os travesseiros e se cobriu totalmente com eles. Às 20h45, o voo 254 ficou sem combustível. O motor esquerdo é o primeiro a falhar. Perdemos o motor! Aguenta firme. Vou pousar a aeronave. Lá se vai o outro. Sem o segundo motor, o jato de 37 toneladas mergulha cada vez mais. Você fecha os olhos, a vida passando na cabeça, você pede a Deus perdão por tudo que você fez de errado na vida, né? O impacto inevitável está a segundos de distância. Solo, nivelar. Agora, eu vou tentar fazer um pouso
bem suave. Aí o que aconteceu foi que o avião começou a tocar o topo das árvores. Fechei os olhos. Você espera o pior, né? Ele foi o piloto capaz de pousar um avião no escuro. Meu Deus do céu. Quando o avião parou, eu me toquei todo para ver se eu tinha... Para ver se eu tinha fratura exposta, osso quebrado, qualquer coisa quebrada. Aí eu pensei, eu tô no paraíso? Morri, tô no céu, será? Dos 54 passageiros e tripulantes, 48 sobreviveram. Muitos estão bastante feridos, incluindo o copiloto Zilli. O copiloto Nilson Zilli foi atingido por um galho de árvore e ele ficou seriamente ferido. Fraturou a perna e também o ombro. Nilson, O comandante Garcês rapidamente assume o controle da situação. eu vou voltar para te ajudar, mas antes eu tenho que ver os passageiros, tá bom? Eu já volto. O comandante Garcês não se feriu. Ele sequer teve um arranhão. Naquela altura, Garcês fez tudo o que um comandante deve fazer. Ele ajudou aqueles que podia ajudar, ele libertou quem conseguiu, aqueles que estavam presos nos escombros. Temos que tirar você daqui, tá bom? Pode me ouvir? Sobreviver ao pouso forçado é um milagre para muitos dos passageiros. Mas agora eles enfrentam uma nova ameaça à sobrevivência. Eles estavam presos na imensa floresta amazônica, sem comida, sem água e sem a garantia de que serão encontrados. Olá. A fuselagem destruída de um 737 é agora o único abrigo para os sobreviventes do voo 254 da Varig. O desaparecimento repentino do avião sobre a floresta amazônica deixou as autoridades brasileiras de aviação sedentas por respostas. Eles procuram o coronel Ronaldo Jenkins, um investigador de acidentes aéreos da Força Aérea Brasileira. Eles me ligaram e disseram que havia um voo comercial que deveria ter chegado em Belém, mas não chegou. E ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com o avião. Eles saíram de Marabá no horário, mas não chegaram em Belém. Esta aqui é a nossa área de busca, senhores. O primeiro desafio é localizar a aeronave e descobrir a melhor maneira de chegar, porque no início não sabíamos onde ela tinha se acidentado. Os investigadores entrevistam a última pessoa a entrar em contato com o voo 254, o controlador do tráfego aéreo em Belém. Essas comunicações, segundo os controladores, aconteciam normalmente, fora o fato estranho de não receberem nenhum sinal do equipamento de solo, o sinal de rádio em Belém. Ele disse que estava próximo e pediu liberação para descer. O aeroporto de Belém não está equipado com radar. O controlador só pode dizer aos investigadores a última posição informada pelo piloto. Por não ter radar, o controlador de tráfego aéreo conta com as habilidades de navegação dos pilotos e seus relatórios adequados. Com pouca informação para agir, as equipes de busca se concentram em um pequeno raio em volta de Belém. Elas não acham qualquer sinal do voo 254. Você nunca começa com uma ideia preconcebida de que havia um problema grave, que o avião havia explodido ou perdido um motor, nem nada disso. Em outras palavras, você vai em busca de uma aeronave que saiu de um local e devia ter pousado em outro. Os investigadores também procuram dados de satélite, na esperança de achar um sinal do transmissor de emergência do avião.
O sinal de emergência é projetado para ativar após um acidente para ajudar a guiar equipes de resgate até o avião. O impacto deveria ter acionado o localizador deles. O que temos que fazer é descobrir qual é o voo 254. Mas o sinal desses localizadores é na mesma frequência de outros transmissores de emergência, dificultando a identificação do avião. Toda vez que você usa esta frequência ou fala nesta frequência, o satélite recebe essas mensagens. Então é realmente muito trabalhoso identificar qual é a posição real do avião. Enquanto isso, em algum lugar da floresta amazônica, os sobreviventes do voo 254 lutam para sobreviver. Eu saí com um grupo em busca de água. Havia um riacho ali perto, como eu te falei. A gente bebeu um pouco dessa água. E levamos um pouco para as pessoas que estavam no avião. Aqui tem um pouco de água. Ei, cara, toma um pouco de água. Mas os esforços de Carlos Siqueira não podem salvar todos. Naquele momento, muitas pessoas estavam feridas e com muitas dores, e alguns dos passageiros começaram a morrer. Se a ajuda não chegar logo, mais pessoas morrerão. O comandante esperava que o resgate de Belém encontrasse logo o local do acidente. Agora, um dia depois, ele teme que o dispositivo de emergência do avião não esteja emitindo o sinal. E acho que posso fazer isso aqui funcionar se eu submergir. Alguns dispositivos são projetados para ativar somente quando o avião estiver perdido no mar. No caso do avião da Varig, o dispositivo de emergência só emitiria sinal quando fosse submerso em água. Com a água escassa, Garcês tem uma solução criativa. Eles urinaram nele para submergi-lo e a ideia deu certo, começou a funcionar. Eu quero mandar um helicóptero para confirmar a identidade deste sinal aqui. Você fica ansioso para achar o avião rapidamente, porque as pessoas têm uma chance maior de sobrevivência nas primeiras 48 horas. Depois disso, é mais provável que os sobreviventes morram. Após 2 noites na mata, os sobreviventes percebem que não podem esperar pelo resgate. Todo mundo, o pessoal todo estava fraco. Tinha água, mas não tinha alimento. Boa sorte. Um grupo pequeno entra na floresta em busca de ajuda. Horas depois, eles encontram uma casa de fazenda. O martírio logo acabará. Há sobreviventes. É um alívio saber que o cenário não é tão ruim. E há um desejo urgente de chegar ao local e começar a trabalhar. Então os investigadores têm um choque. Onde diz que estão? O local do acidente não é perto de Belém. Ele caiu bem aqui. Os destroços do voo 254 estão na floresta a cerca de 1.100 quilômetros de distância. Como eles foram parar lá? Nós ficamos bastante surpresos em saber que o avião estava naquele local, bem ao sul e a oeste da posição onde deveria estar. Não me admira que não tenhamos localizado o sinal. Está bem longe do destino. Conforme as equipes de busca e resgate tentam chegar ao local remoto, os investigadores levantam uma pergunta urgente. Eles não deveriam estar naquele local, então se perderam durante o voo, e a pergunta que precisava ser respondida é como se perderam. Isso continua a ser um mistério. O exército brasileiro chega ao local remoto do acidente do Varig 254. Os passageiros são resgatados pelo ar. 5 morreram aguardando o resgate. Outro morre logo depois. Algumas pessoas morreram não durante o acidente, por falta de socorro. Muitos acreditam que mais teriam morrido se não fosse pela habilidade do comandante Garcês. Eu juro, tá bom? Garcês foi considerado um grande herói
pelo povo brasileiro, porque ele foi o piloto capaz de pousar um avião no escuro e salvar 42 de 54 passageiros. Eu conheço esse cara. Ele é um bom piloto. Eu vou pousar! Os investigadores estão intrigados em como um piloto tão comprometido quanto Garcês pode ter se desviado tanto do curso. E enquanto eu trabalhava como inspetor da Varig, eu vi Garcês por duas vezes. E eu pude ver que ele era um piloto bastante disciplinado, bastante profissional, e ele conhecia a aeronave, ele conhecia os procedimentos. Ele não trabalhava mal, não. Os instrumentos de navegação não estavam funcionando. É muito estranho. Eu nunca encontrei nada assim antes. O comandante alega que os instrumentos do avião apresentaram defeito. Ele foi forçado a navegar sintonizando em uma estação de rádio. Tivemos que improvisar. Por que não vemos se conseguimos sintonizar uma estação de rádio local de Belém? Informações de que a tripulação sintonizou em uma estação de rádio comercial acendem a especulação da mídia de que os pilotos se perderam porque se distraíram com a partida. Você ouve muitas coisas durante uma investigação de acidente. Muitas especulações infundadas. Eu chamaria isso de uma acusação incompleta e infundada. No local do acidente na Amazônia, houve um progresso importante. A descoberta das duas caixas pretas. A caixa preta captura informações detalhadas sobre o rumo do avião. Os investigadores esperam que elas revelem o motivo de o voo 254 estar tão fora do curso. Nós contávamos com as duas caixas pretas. Os dois pilotos estavam vivos, então nós tínhamos a certeza de que seria muito fácil que chegássemos a uma conclusão. Eles também recuperaram o máximo possível de documentos na cabine. Para nós, as coisas mais importantes naquele momento eram os mapas de navegação, todos eles. Manuais, anotações, tudo que servisse de apoio para orientar o voo do piloto. Cada página frágil é fotografada cuidadosamente para evitar mais danos. Enquanto isso, os investigadores usam os dados de orientação para reconstruir o caminho do avião. Eles decolaram para oeste, sentido 270. O gravador de dados do voo foi fundamental porque forneceu o caminho do avião e também as posições, os horários e também forneceu para onde ia a aeronave. Mas os dados do voo fornecem um cenário confuso. Em vez de voar sentido norte para Belém, o avião decolou para o oeste e voou na direção errada durante todo o voo. Eles voaram no sentido errado durante todo o voo. Isso norteou também uma boa parte da investigação para saber o motivo pelo qual a aeronave estava tão fora do seu curso. Por quê? Um sistema de navegação quebrado explicaria o erro. Mas quando os investigadores tentam conseguir mais informações com a tripulação, eles chegam a um obstáculo inesperado. O Sindicato dos Pilotos envia Garcês e Zilli ao Rio de Janeiro, negando aos investigadores acesso a eles por vários dias. O sindicato acreditava que os investigadores colocariam a culpa do acidente nos pilotos. Por enquanto, as únicas palavras dos pilotos que os investigadores conseguem ouvir são aquelas capturadas pelo gravador de voz da cabine. Vamos ouvir. Perdemos o motor! Agora eu vou tentar fazer um pouso bem suave. É a pior parte do trabalho de qualquer investigador de acidente aéreo. Ouvir o medo na voz de um piloto. Perdemos o outro! E ouvir o desenrolar de uma tragédia fatal. Eu vou pousar. Pode voltar. Até o início, por favor. Os investigadores esperam que a gravação de 30 minutos possa lhes dizer o motivo de os pilotos voarem na direção errada, mas não tiveram sorte. Muito bem. Estamos sobrevoando o Amazonas. Quando a gravação começa, os pilotos já estão muito perdidos. O que os levou a sair do curso aconteceu bem antes do voo.
Os gravadores de voz da cabine são, por tradição, os últimos 30 minutos de voo. Só recentemente, a duração da gravação foi estendida para 2 horas. O problema começou durante os primeiros momentos do voo. Infelizmente, não tínhamos uma gravação por causa das limitações de tempo no gravador de voz da cabine. Os investigadores estão desesperados por mais informações. Eles estudam os instrumentos de navegação recuperados na cabine. Então, o que fizemos foi partir para fazer uma análise completa de todo o sistema de navegação da aeronave. Eles sabem que o comandante relatou uma falha no sistema de navegação que coloca o avião a centenas de quilômetros fora do curso. Que engraçado. O quê? Também não estamos captando o sinal. Eles têm de descobrir o que pode ter causado tal falha. Do contrário, a vida de passageiros no mundo todo pode estar em perigo. Nós estávamos muito preocupados, porque havia pelo menos umas 30 aeronaves do mesmo modelo voando no Brasil. E se aconteceu com um, poderia muito bem acontecer com outro. A pressão sobre os investigadores é enorme. Os investigadores analisam a possibilidade de o sistema de navegação do voo 254 da Varig ter apresentado falha e levado a tripulação a sair do curso. Em uma situação onde há tanta confusão, assim sobre onde estão, uma das perguntas que surge é: quais sistemas podem ter falhado? Eles suspeitam que a carga do avião possa ter a resposta. O 737 tem um sensor magnético na cauda que age como bússola do avião. Ele rastreia em qual direção o avião está voando e transmite essa informação aos instrumentos da cabine. Se algo na carga do voo 254 estivesse emitindo um campo magnético forte, pode ter confundido o sensor. Estudamos cada aspecto da carga, até coisas que possam ter estado nos pallets e que possam ter tido alguma influência nesse assunto. Eles também testaram cada componente do sistema de navegação e checaram qualquer sinal de falha. Mas não encontraram nada na carga que pudesse afetar a bússola e os instrumentos estão em perfeito funcionamento. Nós verificamos que não havia nada que pudesse ter causado a interferência eletromagnética. Nada que pudesse ter mudado a direção ou que pudesse talvez ter influenciado essa mudança de curso ou algo assim. Os investigadores acham algo. O plano de voo do avião 254 foi recuperado da cabine do piloto. As companhias aéreas fornecem planos de voo para toda a tripulação. Elas contêm detalhes importantes sobre a rota que devem voar, incluindo o sentido que devem fazer. Obrigado. Vamos ver o que isso vai nos dizer. A companhia aérea entrega uma folha impressa com o plano de voo para a tripulação. E isso fornece uma série de pontos medianos a serem seguidos quando trocarem de zona de tráfego aéreo. Mas e se a companhia aérea entregou aos pilotos um plano de voo errado? Um que os tenha mandado na direção errada? Essa pode ser a pista que esperavam. Acho que sei o que fizeram de errado. Um olhar mais atento ao plano de voo do Varig 254 tem uma revelação. Nesse caso em particular do voo da Varig, surpreendentemente, o sistema de plano de voo do computador tem 4 dígitos. Isso é muito raro, já que quase sempre tem só 3. O número 0270 deveria ser 27,0 graus. Quando percebemos, isso nos deu a ideia de que talvez, em vez de digitar 027, que era o sentido de Belém, ele havia digitado 270. Ele deveria voar para o norte, sentido 027. O comandante leu como 270 graus ou sentido oeste. Então, em vez de voar sentido nordeste... Eles foram no sentido oeste. 270. Ele digitou o sentido errado. Ele programou o avião para partir para o oeste. 270 graus, ou oeste na bússola, é mais de 240 graus longe do sentido norte de 27 graus, que deveriam seguir. O momento da verdade chega quando convocam novamente o comandante Garcês para apresentar a versão dele da história. Vou tentar ajudar, mas acho que eu já contei tudo o que eu sei. Então, nós falamos para o Garcês.
Olha, Garcês, nós temos os mapas de bordo. E verificamos todas as gravações e os documentos também foram verificados. Então, qual é a verdade? No início, o comandante está relutante em admitir que errou. E então nós dissemos, Garcês, fale a verdade. Você não teve um problema com os instrumentos de navegação, não foi? Após um interrogatório intenso, Garcês finalmente admite que interpretou errado o plano de voo. Olha, foi um erro sem intenção. A partir daquele momento, a causa ou a estrutura básica do acidente estava determinada. Os investigadores descobrem que a companhia aérea começou a imprimir os planos de voo de um jeito novo enquanto o comandante estava de férias. É fácil ver como você se confundiu. A Varig havia comprado aviões mais sofisticados, com instrumentos que aceitavam casas decimais. Mas isso não significaria nada neste voo, já que o Boeing 737-200, ele não tinha casas decimais. Mas a outra pergunta: o copiloto também deve ter registrado a rota pelo plano de voo. Então, Nilson, será que o Chile tem chance hoje? Por que ele cometeu o mesmo erro do comandante? A psicóloga de aviação Kathy Moser tem uma resposta. O copiloto, provavelmente, após muitas experiências com comandantes que sempre fizeram tudo certo e nunca tiveram de conferir, registrou o que o comandante havia colocado e presumiu que era o certo. Então, nesse caso, sua proteção já era porque o copiloto não confirma as informações. Ele poderia ter percebido o erro antes da decolagem. Assim que o avião decola, o piloto automático faz o que você mandou ele fazer. O voo Varig 254 decola sentido oeste, direto para o pôr do sol, em vez de seguir para o norte. Aumentar a velocidade. É um erro inexplicável. Eles não perceberam que estavam voando em direção ao sol? Isso seria uma grande dica. Eles deviam estar mesmo muito confiantes de que haviam feito o certo. Os dois pilotos discordam sobre como as coisas deram errado. Temos de pousar logo ou ficaremos sem combustível. Acho que estamos perto. O copiloto estava se protegendo. Ele sugeria que havia feito tudo certo e que o Garcês tinha errado. O erro original de navegação foi do capitão. A falha de verificar independentemente foi um erro da parte do copiloto. O que é desanimador aqui é que os dois pilotos continuaram esse erro. Agora está claro que o voo 254 seguiu na direção errada desde o momento da decolagem. Um erro que até alguns passageiros notaram. Bom, nós achamos que a pessoa responsável aqui é o comandante. Pelo menos 3 passageiros alertaram os comissários de bordo que o avião estava voando na direção errada. Mas os comissários pensaram, bem, o comandante sabe mais sobre isso e não alertaram Garcês que estava voando na direção errada. Lá em cima, quem comanda é o comandante, né? Então, Mas o que o comandante faz a seguir é que transforma o erro dele em uma catástrofe. A tripulação do Varig 254 comete um erro crítico de opinião. Decidimos sintonizar uma estação de rádio. Usá-la para achar nosso caminho. Em vez de pedir ajuda via rádio, eles tentam voltar para o curso sem admitir o erro. O orgulho dele impediu que ele dissesse ao colega, me ajude, eu estou em apuros. Teria sido uma abordagem muito melhor. A tentativa de usar estações de rádio comercial para encontrar o aeroporto não ajuda. Eles presumem erroneamente que o sinal vem de Belém. Eles o seguem para longe do destino. É possível também que, quando você sintoniza em uma transmissão de rádio comercial, é possível receber o conteúdo de muitas áreas diferentes. Você acredita nisso? A partida ainda nem começou. Você tem de confirmar se de fato é a estação, identificar o prefixo e ver se tem essa confirmação. Dá para acreditar nisso?
Embora não haja provas concretas, alguns continuam a acreditar que os pilotos se distraíram com a partida de futebol. O pessoal fala que, nesse momento, ele estava ouvindo a partida de Brasil e Chile. E por isso não percebeu o erro. Mas os investigadores acreditam que possa haver uma explicação psicológica, uma peculiaridade da natureza humana que possa enganar até os pilotos mais bem treinados. Muito bem. Estamos sobrevoando o Amazonas. O capitão avistou um rio que ele pensou fazer parte do Amazonas, ao norte de Belém. Em um primeiro momento, você decide e acha que está certo. E olha em volta por coisas que confirmem essa postura. A tripulação procurou sinais de que estivessem próximos a Belém. Ele decidiu seguir o rio sentido sul para chegar até Belém. Mas o rio que viram não era o Amazonas. Era o rio Xingu, a mais de 965 quilômetros ao sudoeste de Belém. Estavam seguindo o rio errado. Como eles podem ter se confundido por tanto tempo? Os investigadores concluem que a tripulação estava sob o domínio do que é conhecido como viés de confirmação, a tendência de preferir informações que confirmem algo em que já se acredita. Acho que estamos perto. O viés de confirmação é uma tendência comum de tomada de decisões a que as pessoas estão sujeitas. E o traiçoeiro é que você não costuma reconhecer que é isso o que está fazendo. Quando vi o rio, tive certeza. Certeza de que estávamos próximos de Belém. Isso só mostra que qualquer um pode cair em armadilhas de decisão. E até peritos têm de estar sempre em alerta. Em mais de 3 décadas investigando acidentes, esse é um dos acidentes mais raros sobre o qual já li ou tenho conhecimento. O relatório do acidente culpa os 2 pilotos pelo desastre. Com a descoberta dos detalhes do voo, o erro terrível que ele cometeu, o comandante passou de herói a vilão. Os 2 foram condenados pela negligência e sentenciados a serviço comunitário. O relatório também critica o controlador de Belém por não soar um alarme antes. Todos na Torre de Belém estavam bastante preocupados com o jogo entre Brasil e Chile. E o controlador tinha um ouvido na partida e outro ouvido prestando atenção no voo. 254, procedimento de descida autorizado. Ele deve ter percebido que havia um problema quando o avião só contatava a torre em rádio de alta frequência. Uma pista importante de que o avião deveria estar bem longe. Todo mundo erra. Erros não são inevitáveis. Então a maneira de se lidar com isto é estar ciente da ameaça. Tentar aprisionar os erros, se ocorrerem, e resolvê-los. Eu acho que o erro desses 2 pilotos foi não manter os mais altos padrões de táticas aéreas profissionais. Acho que nesse ponto eles não atenderam a meta necessária. Após o acidente do voo Varig 254, a companhia aérea muda os planos de voo. Então a casa decimal está marcada claramente. Eles também melhoram o treinamento do piloto. O Sistema Nacional de Radar brasileiro é modernizado e expandido para cobrir todo o país, tornando menos provável que um avião suma. O Brasil não chegou às quartas de final na Copa Mundial de 1990, que teve a Alemanha Ocidental como campeã. O escândalo da partida entre Brasil e Chile sumiu com o tempo, mas o legado do voo 254 permanece. Esse é um dos casos em que estudar e entender o que a tripulação fez pode servir de exemplo perfeito para ajudar tripulações no futuro a não cometerem os mesmos erros.